Continuando o nosso estudo do livro Mecanismos da Mediunidade. Foi psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira em capítulos alternados. Foi ditado por André Luiz. Hoje vamos tratar da partícula elétrica. Por anotações ligeiras em torno da microfísica, sabemos que toda partícula se desloca, gerando onda característica naturalmente formada pelas vibrações do campo elétrico relacionadas com o número atômico dos elementos. Em conjugando os processos termoelétricos e o campo magnético, a ciência pode medir com exatidão a carga e a massa dos elétrons, demonstrando que a energia se difunde através de movimento simultâneo em partículas infraatômicas e pulsações eletromagnéticas correspondentes. Informamo-nos ainda de que a circulação da corrente elétrica num condutor é invariavelmente seguida do nascimento de calor, formação de um campo magnético ao redor do condutor, produção de luz e ação química. Deve-se o aparecimento do calor às constantes colisões dos elétrons livres, espontaneamente impelidos a se moverem ao longo do condutor, associando a velocidade de transferência ou deslocamento à velocidade própria, no que tange a translação sobre si mesmos, o que determina a agitação dos átomos e das moléculas, provocando aquecimento. A constituição de um campo magnético ao redor do condutor é induzida pelo movimento das correntes corpusculares a criarem forças ondulatórias de imanização. A produção de luz decorre da corrente elétrica no condutor e a ação química resulta de circulação da corrente elétrica através de determinadas soluções. Partícula mental. Em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade dos processos, toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, através dos fenômenos íntimos e profundos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor, qual acontece na chama, cujos fótons, arremessados em todas as direções, são constituídos por grânulos de força, cujo poder se revela mais ou menos intenso, segundo a frequência de onda em que se expressam. Corrente mental subhumana. Nos reinos inferiores da natureza, a corrente mental restringe-se a impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, a começar dos minerais, preponderando nos vegetais e avançando pelo domínio dos animais de formação mais simples, para se evidenciar mais complexa nos animais superiores que já conquistaram bases mais amplas à produção do pensamento contínuo. Nós aprendemos sobre isso no Evolução em Dois Mundos, não é verdade? Seguindo, em todas as criaturas subhumanas, os agentes mentais, na forma de impulsos constantes, são desse modo empregados na manutenção de calor e magnetismo, radiação e atividade química nos processos vitais dos circuitos orgânicos, de maneira a sedimentarem, pouco a pouco, os alicerces da inteligência, salientando-se que os animais superiores, os impulsos mentais a que aludimos, já se responsabilizam por valioso patrimônio de percepções avançadas. Função dos agentes mentais. Por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Fenômenos esses que podem ser largamente analisados nos gânglios simpáticos, quais o oftálmico, o estrelado, o cervical superior, o mesentérico inferior
e os lombares. Na medula espinhal, após a excitação das fibras aferentes, nos núcleos motores dos nervos óculo-motor comum e motores espinhais. Podemos ainda verificar essa ocorrência nos neurônios motores espinhais, valendo-nos de eletrólitos intracelulares, inibindo, controlando, libertando ou distribuindo força nervosa ou os potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares. Surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico, através da ação conduzida dos vários mediadores químicos de que as células se fazem os fabricantes e distribuidores essenciais. Vejamos, eles estão narrando situações do corpo físico, muito semelhante às ações da matéria, da eletricidade e tudo mais. Corrente mental humana. No homem, a corrente mental assume feição mais elevada e complexa. No cérebro humano, gabinete da alma, erguida a estágios mais nobres na senda evolutiva, ela não se exprime tão só pela maneira de impulso necessário à sustentação dos circuitos orgânicos com base na nutrição e reprodução, como ocorre nos animais. É pensamento contínuo, fluxo energético incessante, revestido de poder criador inimaginável. Nasce das profundezas da mente, em circunstâncias por agora inacessíveis ao nosso conhecimento, porque, em verdade, a criatura, pensando, cria sobre a criação, ou o pensamento concreto do Criador. E, após nascida, ei-la a corrente mental, que se espraia sobre o cosmos celular em que se manifesta, mantendo a fábrica admirável das unidades orgânicas através da inervação visceral e da inervação somática a se constituírem pelo arco reflexo espinhal, bem como pelos centros de vias coordenação superiores. E, assim, percorre o arco reflexo visceral, vibrando. Primeiro, nas fibras aferentes, cuja tessitura celular permanece nos gânglios das raízes dorsais e dos nervos cranianos correspondentes. 2. Nas fibras conectoras mielínicas, que se originam na coluna intermédio lateral. 3. Nas fibras motoras originadas nos neurônios ganglionares e que terminam nos efetores ou fibras pós-ganglionares. Acima do nível espinhal, vibra ainda, primeiro, a integração ponto-bulbar, em que se hierarquizam reflexos importantes, como sejam os da pressão arterial. 2. No conjunto talâmico e hipotalâmico, em que se mecanizam os reflexos do espírito. 3. Na composição cortical. A corrente mental, segundo anotamos, vitaliza particularmente todos os centros da alma e, consequentemente, todos os núcleos endócrinos e junturas plexiformes da usina física, em cuja urdidura dispõe o espírito de recursos para os serviços da emissão e recepção, ou exteriorização dos próprios pensamentos e assimilação dos pensamentos alheios. Digo eu, a assimilização dos pensamentos alheios, nós estamos todos conectados. Assim como os aparelhos de rádio e TV que o próprio autor citou, nós podemos nos conectar uns com os outros através das nossas radiações mentais. Continuando, campo da aura. Articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares, do campo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circulam as irradiações que lhes são peculiares. Evidenciam-se essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram os desejos do mundo íntimo em processo espontâneo de autoexteriorização, ponto esse do qual a sua onda mental
se alonga adiante, atuando sobre todos os que com ela se afinem e recolhendo naturalmente a atuação de todos os que lhe revelem simpáticos. E desse modo, estende a própria influência que a afeição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Então, meus amigos, aquilo que a gente pensa fica gravado de forma sutil na nossa aura. Então, quando você simpatiza com alguém, essas formas, esses campos idênticos nos fazem sentir harmonia entre um e outro. São pessoas que pensam as mesmas coisas. Muito interessante. Bom, meus amigos, concluímos mais um capítulo. Está muito interessante, apesar de bastante técnico, mas vamos aprendendo. Eu aguardo todos vocês no próximo capítulo.